pessoal, vamos seguir agora com as gotas védicas. Nesse momento, vamos prestar reverência, inicialmente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lindo, canto 1, capítulo 13. Só um minutinho. De Tarastra, deixo lá. Que eu vou fazer a leitura em português. Suta Goswami disse: devido à compaixão e agitação mental, Sanjaya, não vendo seu próprio amo, Dhritarashtra afligiu-se e não pôde responder adequadamente a Maharaja Yudhishthira. Verso 36. Primeiro, ele apaziguou aos poucos sua mente com a inteligência e, enxugando suas lágrimas e pensando nos pés de seu amo, Dhritarashtra começou a responder a Maharaja Yudhishthira. Repetindo, verso 35. Suta Goswami disse: devido à compaixão e agitação mental, Sanjaya, vendo seu próprio amo, Dhritarashtra afligiu-se e não pôde responder adequadamente a Maharaja Yudhishthira. Verso 36. Primeiro, ele apaziguou aos poucos sua mente com a inteligência, e enxugando suas lágrimas e pensando nos pés de seu amo, Dhritarashtra começou a responder a Maharaja Yudhishthira. Jai. Gratidão pela oportunidade da leitura. Om Agyana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri. Alguém gostaria de fazer a leitura do sânscrito? Brinda, você gostaria de fazer a leitura Posso, do sim, verso Prabhu. do sânscrito? Estou aqui. Você quer fazer? Você gostaria de fazer? Pode fazer. Faço sim. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistan Staptayena Bhutale Swayarupa Kadamahyanda Dadiswa Padantikam Narayana Namaskricha Naranchaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Virae Shrivatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtana Vidayantas Tohya Vadrani Vidunot Suri Satan Nasta Praeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhakti Bhavati Naistiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bem, volta lá no... Realizando a leitura do Srimad Bhagavatam em sânscrito. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, verso 35. Sutta vacha tripaya sneha vaiklavyat suto viraha karshita atmeshwaram achakshano napratyahati vidita. Próximo verso. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13, verso 36. Vimri jashruni panibhyam vistabi atmanam atmana
Ajata Shatrum Pratyuse Prabhopadavanusmaram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divino, desperta-nos, eleva-nos, envolve-nos, protege-nos. Gratidão para mim. Hare Krishna. Bom, nós estamos fazendo, então, da leitura do Srimad Bhagavatam, que é o canto 1, Dhritarashtra deixa o lar, o capítulo 13, hoje os versos 35 e 36. O Sutta Goswami, né, esse evento, né, ele envolve o neto de Arjuna, que é o Parikshit Maharaj. O neto de Arjuna, ele é filho de Uttara. Tá? Então, ela foi protegida na batalha de Kurukshetra. O filho, né, o embrião, Parikshit, foi protegido na batalha de Kurukshetra, e ele cresceu, sempre com aquela intuição de reencontrar Vishnu, aquele ser que ele viu no ventre. E durante a vida toda, ele foi uma pessoa piedosa e dedicada ao Dharma. No final da vida, ele teve, então, né, a oportunidade de saber quando iria deixar o corpo. Eu vou contar uma anedota não, é uma história, né? Faz parte do sistema da mitologia védica. Um sacerdote um rei muito poderoso, ele era estéril, não tinha filhos. E ele pediu ao sacerdote, que também era astrólogo, que fizesse as configurações para ver o que poderia ser feito para que essa situação pudesse ser revertida, né? Ele pudesse ter filhos. Então, o sacerdote fez todas as configurações e, no momento de fazer as configurações, verificou também que o rei estava para deixar o corpo. E fez mais ou menos, não é uma previsão aproximada de como seria. Isso, em determinadas ocasiões, é possível, tá? Como eu já mencionei para vocês aí algumas vezes, já mencionei aqui na sala, com os nossos cálculos, com os cálculos que o sistema nos permite fazer, eu fiz, né, a avaliação da previsão do falecimento da minha mãe 4 anos antes, e preparei toda a minha família para esse evento. E quando chegou o evento, próximo, uma diferença de 3 meses, então ela fez a passagem dela. E aí, com isso, eu tive também a oportunidade de passar o último Natal com ela, só nós dois, né? Eu já sabia que essa situação se daria no próximo ano, então eu fiz os arranjos para passar o Natal com ela. Fomos numa missa gregoriana, ela é católica, né? Então levei ela para assistir uma missa gregoriana com cantos gregorianos e realizei esse desejo dela, que ela tinha esse desejo e ela nunca tinha ido. Então eu levei ela para Campinas, é um lugar que eu conhecia, e aí assistimos a missa do Galo, né, de meia-noite, com cantos gregorianos. Esses eventos de previsão do período em que uma pessoa vai deixar o corpo, aparentemente ele parece ser algo místico, sobrenatural, algo mágico, mas na verdade ele é basicamente uma função matemática que conta a quantidade de batidas do coração disponível dentro do roteiro de um personagem. Tá? Então, assim, aqueles que conhecem a técnica, entra, sim, um pouco de sensibilidade espiritual, sim, mas assim, o recurso é 95% matemática e 5% intuição espiritual. Evidentemente que a pessoa tem que, né, assim, saber o que está fazendo, mas não é tão místico ou mágico quanto parece ser, não. Tá? É mais previsão, aritmética, aliás, aritmética do que intuitiva, tá? E no caso do astrólogo, que era o sacerdote do rei, ele então usou as técnicas e previu que o rei deixaria o corpo dentro de algumas semanas.
né? E mais ou menos ele deu uma data aproximada ali, ele fez os cálculos, então foi uma data aproximada. Então ele foi até o rei e disse ao rei o seguinte: meu rei, nós temos duas situações aqui importantes. Uma extremamente auspiciosa e outra inauspiciosa. Uma triste e uma muito boa notícia para te dar. Então o rei disse: fale então a notícia ruim primeiro. O sacerdote informou o meu rei: sinto muito informá-lo que o senhor deixará o seu corpo dentro de 2 semanas. Então o rei ficou em choque, né? Foi um choque a notícia. E na sequência o rei perguntou: então, qual é a boa notícia? O sacerdote disse: a boa notícia, meu rei, é que você está sabendo disso com antecedência. Então você pode se preparar. E com isso, nós podemos emancipá-lo aos planetas celestiais, porque a oportunidade de saber com antecedência o momento da partida te dá a oportunidade de se preparar para fazê-lo de maneira gloriosa e assertiva. Agora, claro, você também tem a opção de se lamentar. Qual dessas alternativas vamos ativar? Né? E o rei, o Parikshit Maharaja, nesse caso, ele passou por situação semelhante. Então, ele recebeu uma maldição, recebeu uma declaração de que ele morreria em 7 dias. Ele poderia neutralizar essa maldição, mas ele optou por aproveitar o momento, porque ele já tinha uma previsão e se preparar para a saída. Até porque ele já tinha cumprido a missão dele, né, o dharma dele. Ele já geriu o reino, enfim. Já estava numa idade relativamente madura. Então, o rei Parikshit fez uma convocação real e pediu que os sábios da corte do reino viessem até a margem do Ganges para fazer uma espécie de meeting, que é uma assembleia extraordinária de sábios, porque ele queria ouvir os sábios, explicar a ele qual seria a posição, a postura, qual deveria ser a mentalidade e a dignidade necessária para se fazer a passagem de maneira produtiva, utilizando-se dos recursos, dos conhecimentos adquiridos em vida. Essa deve ser a atitude correta de uma pessoa sóbria, porque evitar a saída é algo que a gente pode fazer eventualmente, mas não por todo o tempo. Chega uma hora que ela tem que ser ela tem que ser aceita, ela tem que ser vivida com dignidade. E esse foi o caso do Parikshit Maharaja. Chegou o momento dele. Ele, ao invés de repelir ou tentar alguma situação, ele então assumiu que era o momento dele e que ele queria fazer isso com a dignidade necessária e que ele precisava de orientações para isso. Então, os sábios se reuniram e, na hora de começar a dar as orientações ao aluno, que seria, no caso, o rei Parikshit, o rei, então, ele se despiu das insígnias reais e vestiu a roupa de um mendicante, ou seja, de um renunciante, e foi para a margem do Ganges, e todos os sábios, então, sendo convocados pelo rei, vieram e se reuniram. Então, como haviam muitos sábios ali naquele momento presente, foi necessário eleger um orador oficial, um condutor para o evento. E foi escolhido, então, o garoto, o pequeno menino, Sukadeva Goswami, que era filho de Vyasadeva, para representar os mestres, porque o Sukadeva Goswami era o filho de Vyasadeva, que foi o que compilou, que editou os livros de conhecimento. Então, ele passou o tempo todo ouvindo o pai parafrasear sobre os temas. Então, ele era o primeiro discípulo de Vyasadeva, na verdade. Quem deveria fazer a oração deveria ser o Vyasadeva. Porém,
como o Sukadeva Goswami chegou na Assembleia antes, e, ao mesmo tempo, o Sukadeva Goswami, ele era o discípulo direto de Vyasadeva, o primeiro, então eles consideraram ele a pessoa mais qualificada para falar o conhecimento védico para o Parikshit Maharaja, para prepará-lo para a saída. Depois que essa assembleia terminou, Parikshit Maharaja, então, realmente ascendeu aos céus e os sábios se dispersaram. Então, um outro grupo de sábios que não fazia parte da corte real e que estavam imersos na floresta em estado de meditação por anos, portanto, eles estavam lá na floresta, eles não vieram na reunião, eles souberam que essa reunião tinha acontecido. E eles, então, elegeram Suta Goswami para recontar a história. Então, quando menciona aqui Suta Goswami, Sukadeva Goswami foi o primeiro que contou na Assembleia junto com o Parikshit Maharaja. Depois, o segundo orador foi Suta Goswami, que refalou todo o Srimad Bhagavatam em uma outra ocasião na floresta de Naimisharanya, para os sábios ali reunidos. Então, essa é a segunda vez. Então, quando a gente olha aqui, Suta Goswami disse, né? Então, aí já é a segunda recontagem, tá? E o Parikshit Swami sabia o momento em que ele deixaria o corpo. Então, ouvir o Srimad Bhagavatam fazia parte da terapia de preparar o espírito ou a consciência para a dignidade de ascender aos céus, ao céu máximo possível para a alma, que é Vaikuntha. Tá? Por quê? Durante a vida, o rei já tinha praticado o Dharma, que é basicamente, né, o hinduísmo. Então, não seria necessário, seria redundante refalar o Dharma ali para o Parikshit. Eles optaram por pegar a essência, o néctar, a substância condensada do conhecimento do Dharma, que é a glorificação pura e exclusiva às qualidades do Senhor Supremo Vishnu. O Srimad Bhagavatam é isso. São glorificações, são orações, são exaltações oferecidas à pessoa mais digna, à pessoa suprema, Bhagavan, ou Vishnu. Vishnu significa a verdade onipenetrante. Vishnu. Toda vez que nós falamos Vishnu, nós estamos dizendo a verdade onipenetrante, a verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, Bhagavan Sri Vishnu. Então, é uma ode para enaltecer a existência e a dignidade dessa pessoa suprema, Vishnu. Ok? Bom, nesse caso, aqui específico do momento que está acontecendo, o irmão, o Dhritarashtra, saiu. Ontem nós falamos sobre o terceiro membro da família, né, que era Pando, que havia falecido, Dhritarashtra, que assumiu o trono, apesar de ser cego, e o outro terceiro irmão é o próprio Vidura, que está falando ali. Inclusive, o texto todo fala, né? O irmão do Dhritarashtra. Então, a gente, né, ficamos ontem tentando encontrar quem era essa terceira pessoa, e a terceira pessoa já estava na sala, que a gente não conseguiu reconhecer, mas a Brenda foi lá, fez a pesquisa e trouxe, e a gente, né, percebeu que realmente o terceiro irmão era o Vidura, que era o irmão mais novo, e ele respeitou o fato de o irmão mais velho ter aceito o trono e foi dedicar-se ao cultivo de conhecimento. Por isso que na maturidade ele saiu, se retirou, né? Ele era o irmão monge, vamos dizer assim, né? E ele também não tinha aparentemente formado família. Ele tinha se dedicado, né, a permanecer como retirante ou celibatário mesmo dentro do palácio, né? Como inspirado talvez pelo Bhisma, que era o avô, que era um celibatário, né? O místico. Então, nessa situação, não é, com a é,
Menciona-se aqui nesse verso o Sanjaya. O Sanjaya, né, esse personagem, ele é um pouco meio, né, assim, secundário dentro do contexto, mas o Sanjaya, esse personagem foi o que tornou possível nós sabermos essas histórias. Que ele era uma espécie de Chico Xavier dentro do palácio, exclusivo para o rei. Ele fazia a transmissão online, não apenas das imagens do campo de batalha, mas também das falas pessoais de Sri Krishna. Então, se você tem hoje a Bhagavad Gita, que você lê a Bhagavad Gita, se deve a esse personagem, ao Sanjaya, que transcreveu online a conversa de Krishna com Arjuna. Depois, o Vyasadeva incluiu essa conversa dentro da epopeia, que é o Mahabharata. Mas ela primeiro foi transmitida online pelo Sanjaya, e os escribas da corte registraram as informações, porque no campo de batalha, quem estava conversando no campo de batalha? Arjuna e Krishna. Eles estavam conversando de maneira particular, sozinhos. Arjuna disse, ó Madhusudana, tire-me daqui para que eu possa ver a situação, a periferia. Então Krishna foi até uma colina, e nessa colina só Krishna e Arjuna estavam presentes, e Arjuna viu o campo de batalha e disse, não lutarei. E a partir daí Krishna então passou a falar a Bhagavad Gita para Arjuna, mas eles estavam sozinhos. Então, se eles estavam sozinhos, como é que a gente sabe da conversa? Hoje, em dia. Não é? O Sanjaya, no palácio, através de um Siddha, que significa um poder mágico ou místico, visualizava o quadro e descrevia o quadro para o Sanjaya, aliás, para o Dhritarashtra, que era o rei, e o Sanjaya era o conselheiro do rei. Então, e também era um yogi místico. Então, ele transmitia online as informações. Olha, Krishna e Arjuna se retiraram agora, estão numa colina, estão conversando. Duryodhana e o Dhritarashtra. E o que Krishna está conversando com Arjuna? Quem foi o primeiro ouvinte da Bhagavad Gita? Quem foi a primeira pessoa que ouviu a Bhagavad Gita? Ouvir a Bhagavad Gita é piedoso, não é? A Tula, se não fez outro dia lá o Gita Jayanti? Não foi? Você não fez recentemente? O Gita Jayanti? Por que foi feito? Por que tem o Gita Jayanti? Porque é piedoso ouvir o Gita. Quem foi a primeira pessoa a ouvir a conversa de Krishna com Arjuna? Dhritarashtra. Ele foi o primeiro ouvinte da Bhagavad Gita. E o primeiro recitador da Bhagavad Gita foi o primeiro ouvinte público, porque o ouvinte particular íntimo foi o Arjuna. Mas o Arjuna não escreveu nada. Ficou com ele. O Sanjaya foi o primeiro ouvinte público. Porque, aliás, o Dhritarashtra, porque na medida em que o Sanjaya repetia as palavras de Krishna, os escribas iam registrando tudo. E a gente tem um livro hoje por conta disso. Então, Sutta Goswami disse, devido à compaixão e agitação mental, Sanjaya, esse personagem, não vendo seu próprio amo, Dhritarashtra, afligiu-se e não pôde responder adequadamente a Maharaja Yudhishthira. Sanjaya era um homem piedoso, um devoto do Senhor Supremo. E ele tinha compaixão e amor ao seu mestre, que era Dhritarashtra. Porque Dhritarashtra, como a gente viu ontem, ele não... Assim, o procedimento todo do comportamento de Dhritarashtra durante toda a vida foi um comportamento, um procedimento ético e um procedimento assim, respeitável. Ele era uma pessoa respeitável, dármica, protegeu os sobrinhos, alimentou, cuidou dos sobrinhos. Qual era a falha do Dhritarashtra? Apego aos filhos. A única falha dele foi essa. Por quê? Por ser apegado ao Duryodhana,
ele não conseguia enxergar as más qualidades do Duryodhana. Talvez até conseguisse, mas fazia de conta que não via. E por conta disso, ele se envolveu na batalha de Kurukshetra, autorizando o filho a ir adiante com a batalha, por questões do ego kshatriya também, né, nas questões estruturais de como é que funciona a logística do sistema védico. Então, ele permitiu que a batalha acontecesse. Mas, como rei, ele poderia também não ter permitido. Mas ele autorizou que o Duryodhana assumisse a direção dos eventos, porque ele entendeu que o Duryodhana tinha realmente direito à sequência do trono. Porque ele era o herdeiro natural legítimo do trono. Ele tinha renunciado ao Pando, foi pela questão técnica de ser cego, mas depois que o Pando faleceu, ele assumiu o reino de volta, então ele pegou de volta o que era dele. E o herdeiro próximo, legítimo, por herança, por hereditariedade, como é que funciona o sistema védico, seria o próprio filho Duryodhana. Então ele transferiu ao Duryodhana a responsabilidade técnica da direção, da condução do destino do reino. Então, ele não fez, do ponto de vista legal, nada de errado. Ele fez corretamente. Do ponto de vista legal, o reino, de fato, pertencia aos Kurus, por uma questão técnica. Todavia, o Duryodhana tinha um comportamento ambicioso e violento. Então, por conta disso, ele era avaro também. Devido à sua avareza, Duryodhana significa avaro. A palavra Duryodhana significa pessoa dura. Dura, durio, inclusive vem de duro, daí mesmo. Duryodhana. Dana significa riqueza. Dana significa riqueza, prosperidade. E Duryodhana significa aquele que pega a prosperidade e fica duro. Ou seja, a pessoa avara. Então, o avaro Duryodhana não quis oferecer aos Pandavas, nem uma cidadezinha. Os Pandavas até fizeram a proposta, dá uma cidade só para nós, é o suficiente. Você fica com o restante. E o Duryodhana disse, não, nem uma cidade e nem a quantidade de terra que você possa colocar um alfinete. Olha só, para que isso? Que exagero. Falta de noção. Que maldade. Os Pandavas, eles eram kshatras, filhos de reis. Eles não podiam ser simplesmente súditos, não ia combinar, não fazia sentido, eles tinham que ter alguma coisa para fazer. A rainha Kunti, adorada em todo o reino, como é que ela ia ser uma súdita? Não estava, tinha que ter alguma coisa. E o Duryodhana não quis dar nada. E por conta disso, ele falou, e não vou dar nada, e além disso, ainda vou eliminar vocês. Aí não tem como, né? Como é que você vai dialogar com uma pessoa assim? Daí Krishna falou, tem como você conversar com essa pessoa? Tem como fazer negócio com ela? Não tem. Você vai ter que assumir a Arjuna. Essa batalha e ir para cima, por uma questão de dignidade, de respeito à sua mãe. Porque o que ele está fazendo é injusto e cruel, porque vai matar os filhos da sua mãe. Você é um deles. Você tem que lutar. Né? Aí o Arjuna foi para cima, né? E lutou. Mas o Dhritarashtra ele em si, afora o fato de ele ser cego para o mau comportamento do filho, ele teve um comportamento a vida toda dele ilibada, respeitável, uma pessoa adorável. Seguiu o Dharma, ensinou a população a seguir o Dharma, incentivou o Dharma. Os Pandavas, os filhos, os sobrinhos, tiveram uma vida satisfatória, foram felizes no palácio enquanto viviam lá. O problema começou quando o Duryodhana assumiu o controle do Estado. Aí ele ficou tirânico, tipo um Calígula, malvadão assim, né? Calígula não, porque o Calígula, pelo amor de Deus, né? Isso aí. Mas assim, o Duryodhana já tinha alguma compostura, né? Entendeu? Então, nesse caso, o Sanjaya, que é uma pessoa digna, um yogi elevado, sente compaixão e saudade e tristeza na ausência do seu mestre. E olha só, mais um detalhe, é que o Dhritarashtra ouviu o irmão, porque ele poderia não ter ouvido também. O irmão Vidura, que é conhecido como uma expansão de Dharmaraja, o rei do Dharma, veio e falou o conhecimento para o Dhritarashtra e disse, olha só, você teve uma vida digna, você foi um rei
respeitado a vida toda e agora você vai terminar os seus dias nessa condição de indignidade, meu irmão? Tenha dignidade na hora da sua partida. Tenha conhecimento. Use o seu Dharma adquirido. Aí, então, ele assumiu e disse, você tem razão, meu irmão. E saiu do ambiente para se organizar para a saída dele, do corpo dele. Então, ele ouviu. Ele seguiu as instruções. Apesar de o irmão ser mais novo, ele respeitou o conhecimento, porque o conhecimento não depende do tamanho da idade ou da quantidade de barba que a pessoa tem. O Sukadeva Goswami era só um garoto de 16 anos. Mas os sábios respeitaram o conhecimento que o garoto estava falando. Vidura era mais jovem que o Dhritarashtra, mas ele respeitou o conhecimento e seguiu. Quando o Sanjaya veio para dar assistência ao mestre dele, ao amo, né? Ao querido amigo dele também, ele não viu. Depois, olha a descrição. Sobe um pouquinho, por favor, Tulasi. Primeiro, né? Ele apaziguou aos poucos sua mente com a inteligência. Sobe, por favor. E, enxugando suas lágrimas e pensando nos pés de seu amo, Dhritarashtra começou a responder a Maharaja Yudhishthira. Olha só a descrição. O Sanjaya é um orador da Bhagavad Gita, o primeiro orador formal, oficial da Bhagavad Gita. O primeiro ouvinte formal, oficial da Bhagavad Gita, depois da conversa de Krishna com Arjuna, foi o Dhritarashtra. O Sanjaya é uma personalidade muito exaltada, importantíssima no contexto da nossa própria espiritualidade, porque sem ele nós não teríamos a Bhagavad Gita. Krishna falou a Bhagavad Gita. Arjuna não viu a Bhagavad Gita. Mas e aí? Eles estavam sozinhos. Então, Sanjaya, ele não é uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa mundana, ele não é uma pessoa comum. Ele é fundamental, ele é imprescindível na história da evolução da humanidade toda. E eu não estou exagerando, não. Por conta da Bhagavad Gita, nós temos os devotos de Vishnu ao redor do mundo. Para vocês terem uma ideia, o vegetarianismo já existe há milhares de anos. O Leonardo da Vinci era vegetariano. O Tolstói era vegetariano. Muitos vegetarianos antes da Bhagavad Gita chegar no Ocidente. Mas com a chegada da Bhagavad Gita no Ocidente, através de Swami Prabhupada, o vegetarianismo, a compaixão aos animais, se tornou uma coisa mundial. Hoje a gente tem a Sociedade Protetora dos Animais, a compaixão aos animais. É muito comum. Mas esse fenômeno de compaixão aos animais ficou popularizado por conta da Bhagavad Gita. E chegou através de Swami Prabhupada e fez Vaishnavas, que se tornaram vegetarianos, compassivos com os animais. Então, esse Sanjaya, ele é uma peça imprescindível dentro do contexto da história, da evolução da humanidade, tanto do ponto de vista social, porque essa transformação afeta a sociedade, como do ponto de vista moral, que produz espiritualidade. E essa pessoa, o Sanjaya, que é uma pessoa exaltada, sentindo compaixão, enxugando suas lágrimas. Ele estava com lágrimas de amor, de saudades, de gratidão, de respeito. Se recompôs e aí então foi falar para o Maharaj Yudhishthira qual teria sido o destino de Dhritarashtra. Porque o Sanjaya ouviu a conversa que Yudhishthira, aliás, que Vidura teve em particular com o irmão. Essa conversa não foi pública. A conversa em que Vidura fala para o irmão, meu irmão, olha para você, olha só a sua condição. Que vergonha, que triste você chegar
a esse ponto e ter um fim assim indigno. Não combina com você. É uma conversa particular entre o irmão mais novo e o irmão mais velho. Até porque esse tipo de conversa não poderia ser público, porque Vidura não poderia falar assim com o irmão, sendo o irmão mais velho, em público. Ele só poderia falar isso em intimidade particular, familiar. E quem estava lá para ouvir novamente a conversa? O Sanjaya, que era amigo pessoal, conselheiro e acompanhante do rei, Sanjaya. Depois relatou a Yudhishthira e os escribas, porque assim, tudo que o rei falava, ou que as pessoas falavam, tinha escribas registrando tudo. Tipo taquigrafia, sabe quando você vai no escritório, o presidente está falando e tem uma pessoa anotando tudo o tempo todo? Assim também era no período védico. Então, quando a Yudhishthira entrou e perguntou, já tinha alguém anotando ali. E a resposta de Sanjaya para o Yudhishthira Maharaja foi registrada. Então, foi assim que nós soubemos que o Vidura, na intimidade, tinha dado orientações para o irmão e ele saiu. Entenderam o contexto? Então, esse é o contexto, tá? Muito bem. Então, obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.